Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por esse período tão maravilhoso que foi de louvor, amém, meus irmãos? E também de oração e de intercessão. Que gostoso. Deus seja louvado. Você está feliz de estar na casa do Pai? Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Pai. Todas as vezes que estamos na casa do Pai, nos encontramos com Jesus. Amém, meus irmãos? Você já se encontrou com Ele? Obrigado, Neuza. Então vamos orar agora. Vamos orar para que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue falando aos nossos corações, continue se revelando a cada um de nós, amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje declaramos que o Senhor é santo, declaramos que o Senhor é grande, declaramos a Tua majestade, dizemos e acreditamos que o Senhor ressuscitou. Estamos aqui porque o Senhor já venceu por nós. Estamos aqui porque o Senhor já destruiu o diabo, já venceu ele na cruz, venceu o pecado, venceu esse mundo, venceu a morte. E aqui estamos para a glória do Teu nome, Pai. E nessa manhã tão especial queremos continuar Te pedindo, fala conosco, Senhor. Fala ao coração da Tua igreja e nos abençoa grandemente. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Você é muito bem-vindo. Que Deus continue te abençoando grandemente. Hoje eu quero ler com os irmãos um texto do Novo Testamento. Estarei lendo na revista e atualizada. E esse texto aqui ele é muito lindo porque é um texto que fala sobre um acontecimento especial na vida de Jesus. Essa semana é a última semana antes da Páscoa. Eu sou apaixonado por essa semana, porque é a semana que historicamente foi conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. Os últimos dias do Mestre. Ele sabia que Ele ia morrer na cruz por nós. Ele sabia que estava chegando a hora dele. Ele estava se preparando dia a dia para aquele grande advento que aconteceria, que seria a sua morte. E essa última semana, quando lemos o Evangelho, nós notamos a maneira em que Ele age, a maneira em que realmente Deus se apresenta para nós. Jesus, Ele é aquilo que chamamos a encarnação de Deus. É o Deus que encarna, como hoje lindamente aprendemos aqui com o professor Fabiano. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Jesus é o Verbo, é a palavra que encarna. É Deus que vira carne e habita entre nós. E vimos a sua formosura, disseram os apóstolos. Uma formosura ímpar, inigualável, porque Deus habitou entre nós. E essa última semana é aquela semana que o Evangelho de João vai, inclusive, detalhar. E
Sexta-feira, chamada para nós Sexta-feira Santa, porque somos um país católico, na sua grande maioria, né? Então chamamos Sexta-feira Santa. Mas eu quero te dizer que para nós não tem nem a Sexta Santa, nem o Sábado Santo. Todos os dias são santos ao Senhor, amém, meus irmãos? Porque para nós não é um dia. Eu me recordo quando eu era garoto, minha mãe falava assim: amanhã é Sexta-feira Santa, a gente precisa jejuar, então a gente tem que jejuar, ficar pão e água. Eu falava: mãe, vou morrer, né? Vou morrer, adolescente. Pouco tempo depois eu descobri que os crentes jejuavam com tudo. E eu falava para a mãe, por que a gente ainda é com pão e água? Muito fácil, um dia, um período, né? Pão e água. Quantos crentes é total. E eles fazem sempre, eles não fazem só na Sexta-feira Santa, né? Isso daí foram algumas dúvidas sendo trazidas ao nosso coração, porque, percebam, irmãos, o que é a tradição, né? O que é uma tradição religiosa? E o que é a revelação? O que importa para nós não são as nossas tradições, é o que Deus nos deixa na Bíblia, amém, meus irmãos? E eu me lembro muito bem também, que eu era muito peralta, né? Mas aí eu aprontava na Sexta-feira chamada Santa, eu falava: mamãe, hoje não. Ela: eu te pego amanhã, porque não podia apanhar na Sexta-feira Santa, né? Então era o dia que eu também, né, como criança, o pastor era bem peralta. Então eu aprontava e falava: mãe, hoje não. Ela: ai, menino, você vai ver quando acabar a sexta-feira, né? Mas perceba, irmãos, para nós todo dia é santo, todo dia é glorioso, porque o nosso Senhor, Ele reina. Aleluias. E hoje nós estaremos aqui pegando um texto, não desse da Páscoa, não desse que antecede a Páscoa, mas um texto que nos lembra um episódio bem curioso também, que foi uma Páscoa a mais, uma Páscoa a mais na vida do povo de Deus, em especial a Páscoa quando Jesus tinha 12 anos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 2, versículos 39 em diante, estarei lendo na Revista Atualizada. Lucas 2. O evangelista Lucas, ele registra acontecimentos em que outros evangelistas não registraram. E aqui acontece algo muito lindo, logo depois que Jesus é consagrado no templo, quando bebê. O versículo 39 diz assim: cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Ou seja, Jesus aqui ainda é bebê. José e Maria levam Jesus para ser consagrado. E no versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aqui dá um episódio de que lá em Nazaré, lá norte de Israel, perto da Galiléia, perto do Monte Tabor, a Galiléia ela ficava literalmente, existia a Galiléia alta, mais a norte, indo para o Hermon, para a Síria, e a Galiléia baixa, assim chamada, ficando um pouco mais próximo de Samaria, ali do Vale de Jezreel, ali perto daquela região onde o profeta Elias ficava, no Monte Carmelo, ficava Galiléia baixa, e ali ficava Nazaré, o lugar onde Jesus cresce, próximo ao mar da Galiléia. Todas eram cidades ali próximo ao mar da Galiléia. Ali ele cresceu. A Bíblia não comenta muito sobre esses anos. Deus não quis ensinar nada para nós a respeito disso, a não ser do versículo 41 em diante, que vai pontuar um acontecimento.
E aí depois desse acontecimento, a gente vai ver Jesus já com os 30 anos. Ou seja, conhecemos o nascimento, conhecemos ele indo ao templo, conhecemos ele agora aos 12 anos, e depois ele volta a aparecer aos 30. Posso ouvir glórias a Deus? Deus quis assim, deixar. Se Deus quisesse registrar até o choro de Jesus, estaria na Bíblia. Como que foram os dias de Maria e José, com Jesus, estaria na Bíblia. Se Deus quisesse registrar, por exemplo, a morte de José, pai de Jesus, estaria na Bíblia. Deus não quis. Deus reservou algumas porções, e essas porções servem para nós, para todas as gerações, amém? E agora do versículo de número 41 em diante, nós iremos ler até o 52, mostra o menino Jesus indo junto com seus pais, junto com as famílias, aonde? A Jerusalém, a uma festa da Páscoa. Diz assim a palavra de Deus: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto esplêndido. Seu pai e sua mãe estavam procurando, e Jesus diz para eles a resposta que é o título da minha mensagem: não sabiam eu que eu devia estar na casa de meu pai? O título da minha mensagem hoje é Na Casa do Meu Pai. Na casa do meu pai. Esse texto aqui não tem como a gente não se perguntar a seguinte indagação, a seguinte incógnita e pergunta: como pode Maria e José ter perdido Jesus? Não tem jeito. Jesus tinha 12 anos. Entre os judeus havia um costume de se fazer uma prova de admissão entre os meninos e entre as meninas. E essa prova de admissão era muito curiosa, porque era feita aos 12 anos.
Hoje, por exemplo, o menino judeu faz aos 13 anos e a menina judia faz aos 12, que é o período de transição que eles já passam para a vida adulta. São adolescentes, são jovens ainda, né, estão na adolescência, mas eles já respondem agora como adultos. Interessante, né? Então aqui, nesse caso, Jesus estava passando aquilo que hoje é conhecido como Bar Mitzvah. E a mulher, né, no caso é Bat Mitzvah, que é a prova aonde é colocado a criança diante de sábios ou atualmente do rabino, naqueles dias do mestre da lei, ali é feito pergunta. E aí, quem é Deus? Quem é Jeová? Quem são, né, os grandes profetas? Dependendo da resposta, ele está aprovado. E aqui Jesus, o texto vai nos mostrar que ele foi aprovado. E aliás, ele foi aprovado com louvor. Os mestres ficavam impressionados, porque a gente viu aqui no texto que ele fazia perguntas e também dialogava, e respondia, e todos se impressionavam com ele. Interessante. E aqui, como eu disse, os pais dele vinham para Jerusalém, ou subiam, né? Monte Sião, ele fica num platô, numa esplanada, Jerusalém, assim como Moriá, o Monte das Oliveiras. Então você tem que subir a Jerusalém, e quando você sai de Jerusalém você desce, como inclusive essa semana aprendemos, que os salmos chamados salmos de romagem, ou dos degraus, aqueles 15 salmos que estão ali entre os salmos, inclusive hoje nós lemos o 133, esses salmos do 130 em diante, 120 em diante, até o 134, são chamados cânticos de degraus. Por que degraus? Porque eles faziam a peregrinação a Jerusalém. Eles iam às caravanas, e no caso aqui, Jesus, como ele morava a norte, lá em Nazaré, eles tinham que descer e cruzar várias cidades. E Israel é um lugar de montanhas e vales. Então, você sobe, desce, mas principalmente o Monte Sião, Jerusalém fica numa subida, então eles subiam a Jerusalém, e era muito comum os judeus irem cantando esses cânticos, que são os cânticos, como eu mencionei, 120 em diante, 120 até o 134, por isso que eles iam cantando e declarando a grandeza de Deus, nessa peregrinação que durava quantos dias? Vários dias, porque você ia com a sua família, com seus demais parentes juntos, geralmente se levavam ali presentes a Deus, ofertas, sacrifícios, muitas vezes até dependendo da localidade, né, o cordeiro chegava mais magrinho, porque ficavam vários dias de peregrinação. É ali onde surge o comércio do templo, onde se abusava sobre essa questão. Mas voltando, então eles sobem a Jerusalém, adoram ao Senhor na Páscoa e depois regressam com as suas carruagens, com as suas turmas, com seus familiares. E olha que interessante, é nesse episódio que aqui passado-se um dia, onde está Jesus? E aí a pergunta, como eu disse, que fica é, como pode Maria e José não ter cuidado de Jesus? Eu vou dar uma explicação razoável para vocês. Porque, irmãos, guardem isso. Se houve um casal abençoado nessa terra, foi Maria e José. Deus não ia nascer num lar qualquer. Pode ver que o pai da fé, Abraão, ele é especial. Mas esse lar que nasce Jesus, no ventre de Maria e com a tutela de José, eles eram especiais. Muito especiais. Podem ver que quando o anjo se apresenta para Zacarias, Zacarias vacila. Mas quando o anjo se apresenta para Maria, ela diz, eis-me aqui. Faça comigo segundo a vontade do Senhor. Ela era entregue à causa, ela não duvidava. E José, querendo preservá-la, quis ir embora. O Senhor fala com ele
em visão de noite. E o que ele faz? Ele aceita. José e Maria é um casal especial. Maria é uma mulher especial e José também. Então, como podem esse casal especial perder Jesus? Voltando, como pode? Vou explicar, vocês vão entender. Jesus não tinha acabado de passar pela provação? Pois é, agora Jesus, ele ia com a turma das mulheres ou dos homens? Porque enquanto menor do que os 12 anos, a mãe cuida. Mas depois que o menino passa pela aprovação, o pai cuida. Não sabemos o porquê. Jesus aqui deu um somebody love em José e Maria. Com todo respeito à expressão. Ele deu um pedala Robinho, como os jovens gostam de dizer. Ele deu um perdido. A gente entende isso. Possivelmente as caravanas foram e ele estava com Maria. Eu deduzo mais ou menos assim. Ele estava ali com Maria, né? Filho, você foi aprovado. Glória a Deus, que aquela alegria da família, dos parentes, porque havia uma grande festa, viu, meus irmãos, nisso? Para vocês terem uma ideia, entre os judeus não tem festa de debutantes, mas tem o bar mitzvah, tem isso, tem essa passagem, porque a maioridade para eles, quando se passava, o menino já podia cultuar com os homens, e a menina podia já se considerar já mulher. Olha que interessante, ou seja, já estava se preparando para aquela vida. Então olha só que interessante aqui, possivelmente, na hora da saída ali, junto com as famílias, porque irmãos, você tem que lembrar que na festa da Páscoa, havia um êxodo de todas as tribos para Jerusalém, e a população de Jerusalém dobrava, então era muita gente, muitas pessoas ao mesmo tempo, então era muito fácil se perder. Então na hora de saírem, possivelmente, Jesus estava do lado de Maria, e de repente eu deduzo, que Jesus deve ter dito assim: mãe, eu vou ficar com meu pai. Tá bom. Vou ficar com Abba, papai. Abba no hebraico, ou melhor, no aramaico, uma expressão muito usada. Abba, papai, pai ou papai. E Maria, tá bom. Só que ao invés de ficar com José, Jesus foi ficar na casa do pai, do grande Abba. E José, possivelmente, vendo Jesus com Maria, e ali, né, ao lado dele, as mulheres e os homens se ajeitaram, as caravanas separadas, e seguiram. De repente, quando acordam um dia depois, vão notar: ué, mas Jesus não estava com você, Maria? Mas ele disse que ia ficar com o pai. Acréscimos meus, tá, irmãos? Mas não está comigo. Aí deu aquele desespero. Começam então a procurar ali entre os parentes e começa o regresso. Percebam, agora eles têm que fazer um trajeto contrário ao fluxo. Está todo mundo voltando, está todo mundo saindo, e eles procurando caravana por caravana. O que aconteceu? Será que ele está dormindo em uma outra caravana? Será que ele entrou numa outra carroça que não é a nossa carroça? Pelo amor de Deus, e chegam aqui em Jerusalém e procuram Jesus. Em Jerusalém, como eu disse, era dia de festa, eram muitas pessoas, eles procuraram nos lugares mais óbvios, e aí de repente encontra Jesus aonde? Encontra Jesus na casa do Pai. Guarde isso, meu irmão. Jesus estava na casa do Abba. Maria e José encontraram Jesus na casa do Pai. Todas as vezes que a gente estiver perdendo Jesus de vista, ou quem sabe a gente perdeu Ele em algum momento na nossa vida, busque na casa do Pai. Busque na casa do Pai. Na casa do Pai você vai encontrar o Filho. Na casa do Pai. Aqui Maria e José encontraram Ele. Percebam, foi uma desatenção? Sim, um descuido? Pode ter sido. Lembra que eu falei? Ele é um casal exemplar, mas eles não eram perfeitos, viu, meus irmãos? O único perfeito é Jesus, amém? Então antes de você,
chamar a atenção de José e Maria no seu coração, lembre disso. Pode ter sido um descuido, pode ter sido uma desatenção, ou pode ter sido falta de vigilância mesmo. Pode ter sido. Mas uma coisa é fato: eles encontraram Jesus. Eles acharam Jesus. José e Maria estavam tão felizes com a aprovação de Jesus, quem sabe ali na prova, que estavam festejando com os demais parentes e amigos. Vocês viram como Jesus foi bem na prova? Pode ter sido isso. Sabe aquele momento que você está tão feliz, você não vigia? Você está tão feliz que não se cuida como deveria? Foi isso que aconteceu com José e Maria. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu sei que você, aplicando um pouco aqui essa mensagem para nós, você não foi presenteado com a tarefa de cuidar do menino Jesus, foi? Não. A gente não teve esse papel, que foi o papel de Maria e de José. Mas eu te pergunto, será que a gente também tem perdido Jesus nos nossos dias? Porque para nós aqui, igreja, percebam, hoje nós podemos guardar não a presença física de Jesus, mas guardar a presença espiritual dele dentro do nosso coração. Nós podemos guardar os ensinos de Jesus dentro do nosso coração. Quanto você já aprendeu do Evangelho? Eu acredito que, como eu, você, todos nós brasileiros, temos um conhecimento bom sobre os 4 evangelhos. Temos ou não temos, irmãos? Temos. Todo brasileiro, de uma forma ou de outra, aprendeu um pouco sobre os 4 evangelhos. Deixa eu até te fazer uma pergunta aqui, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já leu os 4 evangelhos? Uma vez? Se você já é convertido há pelo menos um ano, eu tenho certeza que você já leu pelo menos umas 3 vezes os evangelhos. Todos. Os 4 evangelhos. Se você tem uns 5 anos de conversão, talvez você diga: pastor, eu já li mais de 10 vezes. Porque é maravilhoso ler os evangelhos. Se você tem mais de 10 anos, talvez a sua resposta para mim seja: pastor, eu já li tantos evangelhos que eu nem sei quantas vezes. Já perdi a conta das vezes que eu já li. Não é verdade? Porque faz parte de querer conhecer a vida do nosso Salvador. E os evangelhos é a biografia. Mas agora o que eu quero perguntar de forma bem prática aqui para nós é: será que temos perdido também? Ora, pelas nossas desatenções, descuidos, ou quem sabe falta de vigilância, será que temos perdido também os ensinos do Evangelho? Quem sabe a gente está tão feliz pela bênção, não? Está tão feliz pelas conquistas, está tão feliz pelos presentes de Deus, que a gente está perdendo também os ensinos do Evangelho. Deixa eu melhorar essa pergunta, porque não é só os ensinos do Evangelho. A gente tem o Cristo ressurreto hoje, à direita do Pai, intercedendo por nós, amém? Eu pergunto, será que a gente tem perdido a lembrança do Cristo glorioso? Será que a gente tem se esquecido, ou temos ficado desatentos, ou não temos vigiados, de que o Cristo glorioso, Ele intercede por nós diante do Pai, Ele está à direita do Pai, intercedendo ininterruptamente por nós o tempo todo? É uma questão bem interessante, não? Porque nós não teremos a obrigação de cuidar do menino Jesus, nem do bebê Jesus, mas nós temos a obrigação de cuidar do Evangelho dele.
e da pessoa gloriosa que Ele é. E essa minha primeira pergunta é: será que temos perdido o menino? Será que temos perdido o Evangelho de Jesus? E será que temos perdido aquele temor no Jesus glorioso que vive e reina e que um dia nos julgará? José e Maria, eles de fato encontraram o menino. Agora eu gostaria de olhar um pouco para Jesus aqui. Porque José e Maria, mesmo sendo falhos, aprenderam vendo Jesus. Lembra que lemos no texto quando ele era ainda um bebê. E aí eles voltam para Nazaré. E lá no versículo 40, a Bíblia diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, lá na região, em Nazaré, Jesus crescia sob a tutela de Maria e José. Agora, mesmo depois dessa perda e desse encontro, a Bíblia vai terminar dizendo que Jesus crescia, no versículo 52, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deixa eu te perguntar, meu irmão, será que temos crescido também, como o Mestre cresceu, em sabedoria, em estatura e graça? Eu sei que estatura a gente chega no nosso limite. Eu cheguei no meu pequeno limite. Mas leia aqui estatura, não como altura propriamente dita, porque a estatura no original, no grego, ela significa uma idade, mais um tempo de vida, mas ela tem outras ideias. Tanto é que a palavra é relíquia. Relíquia. No português, relíquia, o que significa uma relíquia? Você tem um vaso egípcio que custa muito, porque é uma relíquia. Tem não sei quantos séculos, ou é uma cópia de, percebam, um quadro, ou um vaso, ou um achado, é uma relíquia. Uma relíquia não é algo só velho, antigo, mas é algo valioso. Então a palavra estatura tem a ver com essa questão de ser algo precioso, ou no contexto humano, tem a ver com maturidade. Se espera que uma pessoa madura, ela tenha se desenvolvido, ela esteja pronto. A palavra relíquia no grego, no original aqui, é estar pronto. Seria crescimento, maduro. Jesus crescia, ou seja, ele se tornava pronto, maduro, tinha maturidade. Hoje é muito usado no meio da gestão, atingir o máximo do potencial. Ou seja, será que estamos atingindo o máximo do nosso potencial? Porque aqui Jesus, ele é o nosso modelo. Ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Pense nisso. Eu tenho crescido em sabedoria, eu tenho crescido em maturidade. Leia essa estatura, maturidade. E eu tenho crescido em graça. Podem ver que José e Maria cresceram nessas áreas. Os apóstolos que caminharam com Jesus, ao longo de um período, eles melhoravam e não pioravam. E a pergunta que fica para nós aqui é: temos crescido também assim? O tempo passa, eu me torno mais sábio ou mais tolo? Eu me torno mais maduro ou mais imaturo? Mais cheio de graça ou sem graça? Ou a melhor definição de sem graça é uma vida na desgraça, porque está ausente da graça. Por que eu estou usando Jesus aqui e quero usar, tanto José, Maria, os apóstolos e cada um de nós aqui? Porque, meus irmãos, porque o próprio Jesus e os apóstolos, eles demonstram que quem cresce na graça,
quem cresce na sabedoria e quem cresce na maturidade, sempre vai à casa do Pai, sempre vai na casa do Abba e sempre se encontra com Jesus. Ou quando perde na caminhada, porque não tem quem não perca Jesus, vimos aqui José e Maria, não tem na história bíblica ninguém que se manteve íntegro 100% em tudo, não há essa pessoa. Abraão errou, Isaac errou, Davi errou, Moisés errou. As poucas pessoas que nós não vemos dolo na Bíblia são algumas como Daniel, José do Egito, João Batista, e mais algumas poucas, mas isso não significa que eles não tinham pecado, mas é que a Bíblia não quis registrar. Todas as demais pessoas, é demonstrado que eles também perderam Jesus de vista em algum momento da sua vida. Mas a pergunta não é essa, eu não quero que vocês olhem para José e Maria perdendo Jesus de vista. Agora, eu quero que vocês lembrem do que eu acabei de dizer, que Jesus ele crescia lá em Nazaré com sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, e que também agora ele cresce com sabedoria, em estatura, maturidade e graça, mas quem está do lado dele também acaba crescendo nisso. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque quem cresce nessas áreas sempre encontrará Jesus de novo. Se em algum momento a gente perdeu Jesus, ou perdeu o ensino do Evangelho, ou se perdeu, ora porque a gente não vigiou, ou fomos desatentos ou descuidados, se a gente perdeu Jesus, a sabedoria de Deus nos levará à casa do Pai, a maturidade me levará à casa do Pai, e a graça de Deus me levará à casa do Pai, e lá na casa do Abba eu acharei Jesus. No hebraico é muito lindo essa expressão, e podem ver que Jesus disse para Maria e José: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai? Ele usa até o inclusivo, meu Pai. Meu é meu Pai. Meus irmãos, Deus é seu Pai, totalmente seu Pai. Se aproprie disso. Aqui não é mérito nosso, é a graça de Deus que nos atingiu. Antes de falar um pouco sobre o original de Abba, que eu quero falar um pouco sobre essa expressão casa do Pai, ou Bet Abba, eu quero falar um pouco sobre essa questão de quando nós não tivemos bons referenciais de pai ou mãe. Sabia que na nossa criação, quando nós estamos sendo formados como ser, como pessoa, na nossa identidade, que vai surgindo, que vai sendo construída desde a gravidez, meus irmãos. Isso hoje os estudos não tem nada a ver com espiritismo, meus irmãos, mas uma mulher que fica grávida, um casal que passa pela alegria da gravidez, desejando palavras lindas ao bebê, o bebê sente, o bebê nota, e o bebê vai sendo afirmado mesmo no ventre. E o oposto é verdadeiro. Uma gestação não desejada, a mãe ou o pai hostiliza, e aquela criança, mesmo um feto, sente. Ela nasce com alguns probleminhas emocionais e nem imagina que tem. E na sua construção da sua identidade, todos nós seres humanos, que viemos de uma matriz, de um homem e de uma mulher, só isso, não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. A gente precisa de um referencial saudável, de um homem como pai e de uma mulher como mãe. Sem essa referência, a gente fica muito vulnerável. Podem ver que muitos jovens têm crises de identidade, porque o tipo pai não foi presente na sua vida, ou o tipo mãe.
E o que acontece? Essas pessoas não formam aquele menino ou aquela menina. E quando se convertem, essa pessoa muitas vezes tem vários problemas relacionais na igreja ou com Deus. Porque percebam que a espiritualidade, ela trabalha nessa relação masculina e feminina. Porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Agostinho sabiamente disse algo assim, que quem não conhece a Deus como pai, a igreja como mãe, nesse sentido acolhedor. Percebam, irmãos, a igreja é acolhedora, a igreja é a noiva, e é na igreja que nós conhecemos o noivo. Uma relação masculina feminina. Quando uma moça, por exemplo, ela nunca teve, o carinho e a presença masculina de um pai de verdade, um homem, não machista, não um estúpido, não alguém ausente, mas um pai. Desde criança, aquela menina, ela é afirmada com a presença masculina. Por exemplo, meus irmãos, uma moça na sua adolescência, quando um jovem passa e passa barba no pescoço dela, e ela não teve a figura de um pai, ela enlouquece, porque ela nunca sentiu isso. Já uma menina que foi treinada desde cedo, sentindo a barba do pai, o cheiro de um homem e tal, e passando, o pai brincando de coscas, ela vai crescendo da infância, pré-adolescência, adolescência, e o pai aperta, e o pai abraça, sem vulgaridades, porque ama, porque cuida, porque é a sua pupila. Essa moça cresce sendo afirmada nos sentimentos mais variados. Ela não vai ter prazer pelo pai, mas ela tem a experiência de um abraço masculino. E naturalmente, quando chegar o primeiro rapaz e passar a barba no pescoço dela, ela fala: sai daqui, mulambo, sou por acaso tua? Ela reage positivamente, porque ela foi treinada em casa. E o oposto é verdadeiro. Uma mãe que não é presente, uma mãe que também foi uma tirânica, uma pessoa, uma déspota em casa. Nós precisamos dessas referências. Eu quero te dizer que o passado seu não vai mudar, tá bom? Vamos dar um ponto aqui para a gente prosseguir. Porque de repente você não teve um pai presente, ora você se tornou um órfão. Gosto sempre de dizer isso, que uma pessoa, quando perde o marido, se torna um viúvo ou uma viúva, não é assim? Os filhos se tornam órfãos, não é assim? E os pais que perdem filho não têm nome, porque é antinatural. Mas vamos lá, você que foi um órfão, então você não teve essa figura. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus pode reconstruir a sua vida e esses valores na sua alma. Mesmo que seu pai não foi presente, seu pai não foi atencioso, seu pai não foi um bom pai. Então quer dizer que agora você está destinado a uma sentença fatalística de que você não vai compreender Deus? Não, não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Deus pode fazer nova todas as coisas com aquele que crê. Amém, meus irmãos? Porque aquele que está em Jesus agora é uma nova criatura, é uma nova criação, e todas as coisas se fazem novas para a glória de Deus. Se você nasceu aonde pais não foram presentes, Deus Pai vai ser presente na sua vida e vai te ensinar a partir de agora, em nome de Jesus. Se a sua mãe não foi amorosa, se ela não foi presente, Deus vai te ensinar pelo poder do Espírito Santo agora o que é ser envolvido por braços ternos de amor. Ora pela igreja, ora pela família, Deus vai te reconstruir. Amém, meus irmãos? Agora, para eu ir para os meus pontos e trabalhar um pouco sobre a palavra casa do Pai. Casa do Pai. Olha que interessante, os nossos irmãos que gostam de línguas originais sabem que Betel, o que significa Betel, irmãos? Casa de Deus. E Belém, o que é Belém? É a casa do pão, Beth-Helen. No hebraico, não tem padeiro.
Não tem essa expressão padeiro. É casa, é a casa do pão, é a casa do sapato, daquele que faz sapato, é a casa de. Não tem floricultura, é a casa de flores. Interessante, né? Aqui, para eu fechar essa mensagem de hoje, José e Maria foram na casa do Abba, na casa do papai. E na casa do papai você encontra quem, meus irmãos? Você não encontra político. Na casa do papai você não encontra palhaço. Na casa do papai você não encontra uma personalidade humana. Na casa do papai, ou no Bet Abba, você encontra quem? Você encontra Jesus. Você encontra o Filho. E você aprende com o Filho. Te pergunto, você tem se encontrado com Jesus? Tem se encontrado pouco com Jesus? Ou você tem perdido Jesus de vista? Tem perdido Jesus de vista no seu trabalho? Porque você é um bom crente na igreja, mas no trabalho você negocia como os ímpios. Meus irmãos, não se esqueça de que a igreja é só um período curto, mas de algo que tem que continuar daqui para fora. Porque quando eu me encontro com Jesus, eu levo Ele para todos os lugares. Na maneira que eu negocio, na maneira em que eu vivo, na maneira em que eu trabalho. Vem cá, quando você está nervoso, Jesus está ali quando você está nervoso? Ou Jesus já saiu há muito tempo nas primeiras bufadas? Você está perdendo Jesus? Você está perdendo Jesus, mas você tem dons. Não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. Ter dons é ótimo, é maravilhoso. É melhor ter dons e talentos do que não ter. Mas eu pergunto, será que nos meus dons eu estou me encontrando com Jesus? Ou será que com os meus dons eu estou perdendo Jesus? E na provação, meu irmão? Pastor, eu sou crente até a prova. Até a prova eu sou crente. Começou a prova aí eu rodo a baiana. Não, porque a vida está muito difícil. Você está perdendo Jesus na prova? Vai para a casa do Abba. Viva na casa do Abba. Esteja sempre na casa do Abba. Mesmo quando você não estiver fisicamente na casa do Abba, que a casa do Abba esteja dentro do seu coração. Que o Bet Abba esteja com você onde você estiver. Porque aí, meus irmãos, mesmo que a gente perdeu Jesus, porque não há quem não perca Ele em algum momento. Como eu disse, meus irmãos, muitas vezes nós pastores, irmãos, é normal que a nossa vida seja mais pontuada com a graça de Deus. É normal, meus irmãos, a gente vive, que nem eu brinco, com os seminaristas, eu falo, irmãos, eu me converti aos 17 anos, eu ia fazer engenharia, trabalhava no mercado financeiro, tudo desmoronou para mim, tudo perdeu a graça. Eu falei, eu não quero mais fazer engenharia, eu não quero fazer mais economia, não quero fazer administração, só queria estudar a Bíblia. E fui para o seminário, por uma vocação divina. E lá, fiquei, estudei, e a minha vida foi estudar a Bíblia. E amar a Bíblia. Então é normal que a gente respire a Bíblia, fale da Bíblia, ensine a Bíblia, qualquer lugar. Não é mérito, é chamado. A questão não é essa. Deus vai nos usar, isso é fato. Agora a questão é, será que eu estou me encontrando com Jesus para que Ele me use? Essa é a questão. Porque ser usado qualquer um pode, meus irmãos, guarde isso. Qualquer um pode, inclusive o diabo, ele é usado. Se o diabo agora começar a falar a Bíblia,
tem pessoas que vão se converter. Ele não vai fazer isso, é óbvio. Isso é contranatural. Ele vai citar a Bíblia distorcida, porque ele quer atrapalhar a gente. Mas se o diabo agora começasse a citar as Escrituras, Deus tem compromisso com a sua palavra, amados. Então não se cabe quando Deus te usar. Se você citou a Bíblia, se você praticou a Bíblia, não, principalmente citou, Deus vai te usar. Agora a questão não é essa, se eu sou usado. A questão é, será que eu tenho me encontrado com Jesus? Será que Jesus fala comigo? Ele se revela a mim? Será que antes de eu ser bênção a outros, Ele é bênção a mim de fato? Porque a Bíblia vai ter inúmeras histórias de pessoas que eram usadas, mas não se tornaram aprovadas. Saul é o grande exemplo, irmãos. Ele foi usado por Deus, mas em algum momento ele se perdeu consigo mesmo, e perdeu os ensinos de Yahvé, ou de Jeová, ou de Adonai. Perdeu. E aí, pastor? E aí, lembra que eu tinha feito uma pergunta? Jesus crescia em sabedoria, em estatura, leia-se maturidade e graça. Saul em algum momento desistiu, não quis mais, emburreceu. Tá. Deu piti. Foi o que aconteceu. Pastor, é possível que amanhã a gente emburreça? Claro que é, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui o meu coração. Várias vezes eu estava em reuniões de líderes e obreiros, e ali, muitas vezes, sempre tem pessoas que têm personalidades diferentes. Eu me recordo, por várias vezes, por várias turmas, que o irmão chegava e falava: pastor, estou cansado, pastor. Estou cansado, pastor. Toda vez eu que tenho que perdoar fulano, pastor. Já ouviu isso? A pessoa se cansa de perdoar, se cansa. Por quê? Porque ela não quer mais caminhar no caminho da sabedoria, ela quer caminhar agora no caminho dos tolos. Ela não quer mais caminhar, ou ele, no caminho da maturidade, ele quer caminhar no caminho da imaturidade, e não quer mais caminhar no caminho da graça. Meus irmãos, nós não temos escolha. O verdadeiro evangelho é de renúncia para sempre. E eu lembro que por várias vezes eu chegava com todo jeito pastoral e falava: filho, não desista, não desista. Aqueles que me deram ouvidos continuam vencendo, e aqueles que não deram ouvido, não por causa de mim, meus irmãos, eu não tenho esse poder, mas é porque eles escolheram outro destino. Aqueles que falaram: não, pastor, estou cansado, não quero mais, sucumbiram. Não preciso contar as quedas desses irmãos e irmãs, né? Percebam, meus irmãos, lembra que eu perguntei, nós temos crescido em sabedoria, estatura e graça? Lembre disso. O que vai validar isso na nossa vida é se realmente a gente vai na casa do Pai. Para eu fechar, para a gente orar. Maria e José perdeu Jesus. Oh, coisa horrorosa. A gente, em algum momento, pode perdê-lo também. Mas a questão não é essa. Não é se fechar agora ou se agarrar ao que eu perdi, mas é aprender com José e Maria. Vamos virar tudo, toda a cidade, todas as carruagens, todas as carroças. Vamos fazer o nosso melhor, mas sobretudo, vamos com afinco e ousadia ao Bet Abba, ou seja, a casa do meu Pai. Porque quando a gente chegar na casa do Pai, a gente vai se encontrar com Jesus. E eu queria orar. Em que áreas da sua vida você tem perdido Jesus? Nos negócios? No namoro? No casamento? Na perspectiva de futuro? No ministério?
eu quero te dizer que hoje você já está no lugar certo. Abre o teu coração mesmo. Lembra que eu falei que existem inúmeras histórias de pessoas que olharam para trás? Então não sejam desses não. Diga hoje no seu coração: Senhor, eu estou aqui, cheguei até aqui, não vou retroceder. Talvez você se encontre assim, como eu muitas vezes já me encontrei, fraco, pensando, não vou conseguir dar mais um passo. De fato, você está do jeito que Deus quer, porque quem sabe você está olhando para a sua força. Olhe para o Abba, olhe para o Papai, que te recebe hoje de braço aberto. Olhe para Jesus, que morreu e que venceu. Ele vai te ajudar na caminhada, e você vai se encontrar com Jesus de novo, vai viver uma nova vida de novo. Eu quero orar com você. Aleluia. Onde quer que você esteja, comece a orar. Senhor, se eu te perdi no meu casamento, se eu te perdi na criação dos filhos, se eu perdi os teus ensinos, eu estou na tua casa, ou eu vou voltar à tua casa 100%. Comece a dizer para Deus agora: Senhor, agora eu reato as minhas alianças, eu renovo as minhas alianças. Comece a dizer para Deus: Papai, eu quero estar na tua casa. Quem sabe você já perdeu a alegria da casa de Deus. Oh, meu irmão, se você perdeu a alegria da casa de Deus, você vai perder Jesus na tua vida. Então peça para Deus: Deus, me livra disso, me restaura, porque eu preciso da casa do Pai, do Papai, do Abba. Aleluias, aleluias. Vai orando por você, eu quero orar por todos nós. Pai, aqui estamos diante da tua presença, aqui estamos, Senhor, na casa do Pai, do meu Pai. Ó Pai, que a gente possa fazer como José e Maria, que se dedicaram, que se empenharam, vasculharam tudo, mas foram no lugar certo, que era na casa do Pai, e lá acharam o Filho, lá acharam o Espírito Santo. Senhor, aqui estamos na tua presença, e aqui eu te peço pelo meu irmão e irmã, que em algum momento tem perdido Jesus. Ó Deus, ajuda o meu irmão, ajuda o meu irmão a voltar para a tua casa com zelo, com ímpeto, com ardor, com fervor, com amor, porque como é maravilhoso te amarmos como Pai, e como é maravilhoso poder entender o mistério da igreja como noiva, e como é maravilhoso desfrutar da presença do teu Espírito Santo nessa relação. Que o Senhor se mostre. Senhor, ajuda-nos a crescer em sabedoria, livra-nos da tolice, ajuda-nos a crescer em maturidade e escolhas maduras, e nos livra da imaturidade, ou quem sabe, de olhar para trás. E ajuda-nos, ó Deus, a crescer na graça, sim, sempre com unção, óleo sobre a nossa cabeça e com vestes alvas. Não nos livre, não nos deixe ficar sem a tua graça, não nos deixe ficar sem graça, e muitas vezes nem mesmo, ó Deus, viver na desgraça, porque viver longe do Senhor, longe da tua casa, da casa do Abba, do Bet Abba, é viver numa desgraça, porque nós não nos encontraremos com Jesus. E eu acredito, Senhor, que nada existe que seja mais precioso na nossa vida
do que Jesus Cristo, o Senhor. Continue falando à tua igreja, continue falando aos teus filhos e continue nos ensinando no caminho da sabedoria, da estatura, da relíquia, da maturidade e da graça. Queremos ser servos e servas e uma igreja que te dê muito orgulho, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para a gente se encontrar com Jesus, é só vir na Bet Abba, na casa do papai. Amém? Que teu coração seja desafiada a você amar a casa do Pai, sobretudo. Eu não tenho dúvida que os anos vão passar, e se a sua motivação é correta, de buscar a Deus, jamais você encontrará alguém que se arrependeu de estar na casa do Pai. Se alguém se arrependeu de estar na casa do papai, do Abba, é porque não foi de todo o coração ou com as motivações corretas. Mas quem vai à igreja, à casa do Pai, com a motivação correta, com o coração correto, a vida passa, e ele vai juntando na sua vida bênçãos e bênçãos, porque todas as vezes ele se encontra com Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e que Deus continue falando com todos nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, um domingo abençoado. Quem nos acompanha nas redes sociais, diga de onde você é, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, um excelente domingo a todos. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.